para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Contentamento em tempos difíceis. Essa é a nossa quarta ministração. E estamos no capítulo 1 de Filipenses, versículos 19 em diante. Nós vimos que o apóstolo da graça, ele se apresenta diante de Filipenses olhando para Deus. Ele olha para Deus como um pai amoroso que nos livrou da ira de Deus. Tem gente que tem medo do inferno. Eu não tenho medo de inferno. Eu não tenho medo de inferno, eu tenho medo da ira de Deus. Porque a ira de Deus, o inferno não é nada em comparação à ira de Deus. O apóstolo Paulo começa as Filipenses dizendo exatamente isso, graça e paz, ou seja, olhando para o Pai, porque Ele nos livrou da ira de Deus. E ao mesmo tempo, descansa nos braços do Pai. E com doçura em seu coração, Paulo ensina a igreja a orar com convicção de que aquele que produz salvação nos guarda diariamente. Na sequência, vimos que se olharmos para o passado com sabedoria, desfrutaremos da alegria do Senhor. Aprendemos que Deus usa o sofrimento como recurso para alcançar os seus propósitos. Se olharmos para o passado com gratidão, viveremos hoje na perspectiva de Deus. Agora, vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 19. E diz, nós já lemos no começo, vamos repetir. Pois estou certo de que o que passou comigo resultará em libertação para mim. Graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo durante a morte. Até aqui, feche os teus olhos, porque nós vamos vamos lendo esses versículos. Pai, nós já oramos, já pedindo a Ti que o Senhor nos ilumina também nesse tempo em que vamos refletir na Tua palavra. E nós queremos novamente rogar ao Senhor para que nesse tempo o Senhor nos dê a graça de não apenas ser ouvintes, mas praticantes. Que a Tua palavra chegue aos nossos corações e nos leve a uma experiência incrível contigo. Ao que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Amados, eu estava cantando agora esta última canção. A minha alma anseia por ti. Eu fiquei pensando, será que a minha alma anseia por ti, Senhor? A minha alma anseia. Porque, por exemplo, às vezes eu fico na expectativa de arrumar um carro, ficar com meu filho saudável, meu casamento está totalmente estabilizado, a casa toda arrumada. A gente fica naquela expectativa, né, das coisas, a gente fica ansioso. Por exemplo, eu estou ansioso para em breve nós vamos fazer uma viagem para o litoral, aquela coisa gostosa, sabe? A gente fica naquela expectativa, contando as horas, contando os dias. Eu te pergunto, você também tem expectativa por Jesus Cristo? Você anseia por Ele? O gigante da fé, ele olhava para o futuro sob duas perspectivas, sobre duas verdades. Primeiro, ele olhava para a vida com os olhos de Deus. Ele usava a ótica, o óculos, a lente de Deus. Diante da prisão, diante da possível condenação, diante da possível morte, solidão,
O apóstolo olhava para o passado sem amargura. Ele olhava para o passado e olhava para o passado sem rancor e enxergava o presente com prazer, com contentamento, com alegria. Portanto, o futuro não amedrontava Paulo. O fim da linha não era o martírio, mas a glória. A última cena não seria a forca, a morte, mas o paraíso. A morte para o apóstolo Paulo não é ir para o sepulcro escuro e gelado, mas é estar com Cristo na glória. A outra grande verdade de Paulo nesse texto é que Paulo olhava para a vida pela ótica de Deus e pela necessidade dos seus irmãos. Paulo não pensava em si mesmo, mas ele olhava para o crescimento da igreja. Paulo não olhava para os seus desejos, para as suas necessidades, mas olhava para o amor da igreja. Ele não pensava em aposentadoria. Paulo não pensava em sair de cena, nem buscar descanso. O gigante da fé é como uma vela. Ele queria estar disponível com a mesma intensidade que vive. O que temos aqui é uma exposição da alma de um gigante da fé. E no versículo 19, pois eu estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito Santo. Paulo não tem prazer no sofrimento, mas o seu desejo é sair da situação. Paulo acredita que por desta vez ele não seria condenado, e tinha a expectativa de que ele não iria ser condenado, e que ele contava com as orações da igreja. O mais interessante é que ele afirma nesse versículo 19 que o Espírito Santo é o auxílio, é o socorro. O Espírito Santo é o que estava revitalizando a alma de Paulo, estava encorajando Paulo, estava reativando Paulo. O maior intérprete da Bíblia pede a oração à igreja. O maior intérprete da Bíblia depende da oração da igreja. O maior intérprete da Bíblia tem necessidade de que a igreja ora por ele. E aqui eu aprendo uma grande lição. Não existe nada que Deus possa fazer a menos por meio da oração. Paulo está olhando para o futuro. E sabe aquela coisa de que você olha para o futuro erguido, da ponta dos pés, com a visão do farol? Sabe aquela coisa, você olha, quer ver, quer chegar longe. Paulo está enxergando o futuro. Ele está com a visão lá na frente. E Paulo no versículo 20 diz exatamente isso. Eu aguardo com ansiedade e com esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido, tanto agora como tanto no meu corpo, seja durante a vida ou na hora da morte. Paulo, ele olha o presente com a expectativa de Cristo estar sobre ele, e olha para o futuro dizendo, não importa o que venha acontecer, o que importa é que Cristo será engrandecido, ele não vai me decepcionar. Quando fala, aguardo com ansiedade e com grande esperança, Paulo está focado, Paulo está fixado para o desejo de estar ardentemente cumprindo o propósito que Deus colocou sobre ele. Aqui trata-se de uma esperança intensa, concentrada. E aqui podemos ver que ele demonstra isso ao afirmar que não será envergonhado. Deus não nos envergonha no campo de batalha. O apóstolo Paulo está convencido de que
Ele, o Senhor, será glorificado, será exaltado, será louvado, não por aquilo que está passando, mas por aquilo que vai ocorrer na sua vida. Ele está algemado. Paulo não está no púlpito, está algemado. Paulo não está na igreja, Paulo está na prisão. Paulo não está com os amigos, nem com os familiares, Paulo está na solidão. Sua vida está devastada à vista dos seus inimigos. Os seus inimigos estão em festa. Mas apesar de tudo, o apóstolo da graça, ele tem expectativa de eu não serei envergonhado. E às vezes eu fico pensando que a gente pensa muito em nós mesmos. A gente fica preocupado com o que os outros vão falar. A gente fica preocupado com o que as pessoas vão dizer. A gente fica preocupado com o que as pessoas estão falando a respeito de nós mesmos. Paulo não está preocupado com ele. Paulo não está pensando no que estão dizendo sobre ele. Porque os inimigos de Paulo estão dizendo: olha só, o gigante da fé está preso. Olha só, ele só pensa na igreja, está doa pela igreja, não tem patrimônio, não tem casa, não tem nada. Olha só. E Paulo simplesmente na prisão escrevendo aos Filipenses dizendo: eu me alegro, porque eu não serei envergonhado e nunca serei envergonhado, porque o Senhor, Ele está no controle da situação. Ele demonstra esperança ao afirmar que tem oportunidade de glorificar Cristo no corpo. Sabemos que Paulo não era um obreiro fraudulento. Sabemos que Paulo não era um charlatão. Sabemos que Paulo não foi um comerciante da fé. Ele não construiu patrimônio com a sua influência. Mas agora, na pobreza, na solidão, numa gasmorra, ele expressa que o seu corpo será como o teatro no qual se manifestará a glória de Deus. Ah, meu irmão. O que aprendemos aqui é que a glória de Deus é o fim. A glória de Deus é o último da existência humana. Se você existe para glorificar a Deus, não se preocupe. Mas se você está vivendo para envergonhar o nome de Deus, largue tudo. Corra aos braços do Pai, porque Ele ainda está de braços abertos para te abraçar e te acolher. Não basta viver bem. Repito, não basta viver bem. É preciso morrer bem. O gigante da fé sabe que a nossa vida é um vácuo sem Cristo. É um vácuo se Cristo não é glorificado. O gigante da fé sabe que uma vez que vive com propósito, a sua morte glorificará a Deus. Não pode ter a morte de um justo, quem vive como ímpio. Se você vive como um ímpio, não espere uma morte gloriosa. Um pastor presbiteriano do século XIX disse, antes da sua morte: eu pensei que iria para o céu na hora da morte, mas foi o céu que veio me buscar. O grande avivalista e evangelista Moody disse, na hora da sua partida: afasta-se a terra, aproxima-se o céu,
eu estou entrando na glória. O médico e teólogo, pastor Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores influentes do século XX, disse para sua família antes de morrer: não ore mais por minha cura, não me detenha da glória. Mas por que esses homens afirmaram com esperança a respeito da glória? Porque esses homens ansiavam pela glória de Deus. Porque esses homens, assim como Paulo, não tinham medo da morte. Verso 21 tem a explicação. Porque para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Essa afirmação é a maior revelação para tanta vibração em tempos difíceis. Quem está pronto para morrer com Cristo, está pronto para viver com Ele. Quem está pronto para estar com Cristo no paraíso, está pronto para servir o Rei, seja qual for as circunstâncias aqui na terra. Paulo afirma literalmente: viver é Cristo, a vida é Cristo. Para esse grande gigante da fé, a morte é prêmio. A morte é um prêmio. Não se trata de fim de linha, não se trata de fracasso, não se trata de querer um descanso, não se trata de voltar para o Pai, não se trata de dizer, agora estou com o Senhor. Não, é simplesmente afirmar com fé e gritar diante da morte, dizer: onde está tu, ó morte? Cristo venceu a morte e, portanto, nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo nos ensina a viver. E aí, nos versículos 22 em diante, vocês vão ver Paulo com uma tensão, com um conflito. O conflito é esse que todo cristão tem que ter. Ele diz no verso 22: continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu trabalho, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas entendo que pela vossa causa há uma necessidade que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com esse corpo junto com vocês para o progresso e a alegria na fé, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. A unidade, e aí Paulo diz claramente aqui que há uma tensão, há uma escolha, há um conflito. Meu irmão, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando: é tão bom estar com o Senhor. Fiquei pensando: Senhor, para mim não importa, se quiser me levar agora, me leva. Mas eu fiquei pensando: mas eu também tenho uma criança para criar. Tenho uma esposa linda, que não quero que nenhum outro homem assuma o meu lugar. Eu tenho meus pais, eu tenho uma igreja, eu tenho essas meninas que eu quero cuidar, que preciso pastorear. Eu tenho esse pessoal que preciso pastorear. Eu tenho, Senhor, mas
de boa, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória, eu anseio ver a tua glória, mas eu entendo que hoje, agora, nesse momento, o Senhor pode me revelar a tua glória, mesmo aqui na terra, cuidando do meu filho, da minha família, da igreja. Essa tensão é real. Porque tanto viver quanto morrer, para o cristão, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, expressa, por um lado, a certeza que o seu trabalho é digno, é relevante, mas você fica ciente que a tua casa não é aqui, a tua pátria não é aqui, e que você não precisa glória e honra de pessoas aqui na terra, porque o Senhor já está preparando uma coroa, e essa coroa, ela é incorruptível. Você não precisa de curtidas no seu Instagram. Você não precisa postar as coisas na rede social querendo os méritos da sociedade. Você precisa da glória de Deus. E quem tem a glória de Deus, descansa em paz. Não importa quem vai falar, não importa o que vão dizer, não importa as circunstâncias, você vai adorar ao Senhor com o coração contente, vibrando, porque sabe que a tua vida é Cristo e que morrer é um prêmio, e quando a sua hora chegar, você vai ter a consciência que não está partindo para um sepulcro gerado, você está partindo para o encontro do Rei dos Reis. Andar com Deus nos dá motivo para ter essa tensão, essa indecisão, esse conflito. Pois quem abraça a causa de Jesus Cristo, abraça o Pai e desfruta da glória do Pai. O apóstolo afirma que a partilha é bem melhor, mas não porque está em depressão, não porque deseja fugir das suas responsabilidades, mas por causa da sua expectativa de entrar no paraíso e ver Jesus glorificado e desfrutar da companhia de Jesus, sem dor, sem lágrimas, sem a sensação de perda, porque estar com Ele é viver bem. No entanto, o obreiro incansável, como ele não pensa em si mesmo, ele declara que é necessário permanecer vivo naquele momento, porque está convencido de que pessoas ainda precisam dele para progredir, crescer, amadurecer. Dr. Shedd, um grande teólogo que o senhor recolheu, se não me falha a memória, uns 3 anos atrás, recentemente. Eu recordo, Itamir estava comigo, quando juntos estávamos em Águas de Lindóia. É isso. E Dr. Shedd, um senhorzinho, com 80 e poucos anos, se não me engano, acho que eu posso estar errado, mas com a idade bem avançada, ele estava lá fazendo as suas anotações, se preparando para pregar, e nos intervalos de uma palestra ou outra, ele estava conversando com os irmãos, vendendo seus livros. Eu tive a honra de, juntamente com a equipe de teólogos da denominação,
a Junec, nós sentamos juntos com o Dr. Shed, e aí, Dr. Shed, a gente começou a fazer perguntas para ele, aquelas perguntas, e o Espírito Santo falou para mim assim, faça a pergunta, mas faça a pergunta bem feita, porque essa vai ser a única oportunidade que você vai ter com ele. Depois é só na glória. E aí eu fiz aquela pergunta bem recheada, e aquele homem com simplicidade, com humildade, ele respondeu suavemente, com um sorriso largo. Aquilo amou meu coração. E a pergunta que eu fiz foi, Dr. Shed, o senhor tem medo de alguma coisa? Ele disse, não tenho medo de mais nada. Não tenho medo de mais nada. O amor de Deus inundou meu coração. Porque diz a palavra que quem tem o amor supera todas as coisas e lança fora todo medo. Eu quero te falar uma coisa. O obreiro incansável não tem aposentadoria. O obreiro incansável precisa continuar na labuta. Ele precisa insistir na conversão de alguém. Ele precisa continuar insistindo no aconselhamento, na mentoria de novos pastores, de novos líderes. Ele precisa simplesmente estar ali acolhido. Como é bom entender que o que chama atenção aqui é que muitos trabalham tanto, a ponto de perder de vista a gloriosa morada com Cristo. Mas, por outro lado, muitos desejam estar com Cristo e negligenciam a obra do Pai. Enquanto você está vivo, continue orando. Enquanto você está vivo, continue aconselhando. Enquanto você está vivo, continue trabalhando. Ainda que você esteja jubilado, ainda que você não esteja mais atuando na linha de frente, mas continue trabalhando, porque o nosso descanso não é aqui, é na glória, ao lado do Rei dos Reis. Devemos amar a vida sem medo da morte. Devemos contribuir com nossas vidas, para que vidas se convertam e os céus continuem em festa. Cuidado, porém, para não pensar somente no céu, sem se envolver com a agenda de Deus na terra. Você precisa ansiar pelos céus. Mas você precisa estar na agenda de Deus. E a conclusão dessa parte está no versículo 27 e 30. E Paulo disse, portanto, portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá ou vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha o conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isso é sinal de perdição, entretanto para vós de salvação, isso da parte de Deus. Versículo 29. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Cristo. Considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis
que eu enfrento. Precisamos aprender aqui a viver, e viver com a expectativa dos céus, e viver com a expectativa dos céus sobre duas verdades. A primeira, estáis firmes, como soldado em seu posto. Você foi chamado para quê? Permaneça firme. Permaneça firme. Você foi chamado para quê? Permaneça firme. Segunda verdade. Lutando como se estivesse numa arena, mas sem medo da morte. Sem medo da morte. Sem medo da perda. Sem medo. Poderíamos parafrasear esse parágrafo de Paulo dizendo assim: cooperem, trabalhem, confiem. A nossa arma contra o inimigo é uma vida coerente, é uma vida digna. Trabalhe, 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 coopere, confie. Não pare de lutar, porque você tem uma arma, e essa arma é poderosa. É Cristo em nós. E quando Cristo está em nós, a sua vida se torna coerente com o que você canta, com o que você prega, com o que você ora, com o que você fala. Portanto, portai-vos com dignidade diante do Rei dos Reis. O gigante da fé ensina que precisamos deixar de pensar em nós e viver de modo digno do Evangelho. Isso significa dizer que a fé que abraçamos deve moldar o nosso caráter. O gigante da fé ensina que precisamos deixar de pensar em nós mesmos e juntar-se com aqueles que estão trabalhando em uma só mente, em um só pensamento, em um só coração, em um só desejo, em uma só afeição, nos entregar pela causa do reino. Focados no propósito de glorificar a Deus. Lutar pela fé e não pelo modismo. Em nada estar intimidados, como se estivéssemos assustados. Mas mesmo nas lutas, seja qual for as circunstâncias, seja qual for a perseguição, seja qual for a dificuldade, estar pronto para morrer com Cristo. E quem está pronto para morrer com Cristo, está pronto para viver por Ele. Eu quero convidar você a entender que o gigante da fé, ele olhava para o futuro, erguido na ponta dos pés, com a visão do farol alto, vibrando, 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 mesmo na solidão, na prisão, na angústia, mas na certeza de que se ele morresse naquele momento, ele estava nos braços do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele estava certo que ainda tinha muita coisa para fazer. Porque ele era um obreiro incansável, que não pensava em si mesmo, mas que pensava em contribuir para que a igreja de Cristo cresça, amadureça
e se prepare para a volta do Rei dos Reis. Por esta razão, Paulo nos ensina a abraçar a fé. E abraçando a fé, a gente se prepara para a maior transformação de todos os tempos. A transformação de dentro para fora. De mente, de coração. Porque quando você para de pensar em si mesmo, quando você se envolve e se engaja na causa do reino, você pode, seja qual for as circunstâncias, vibrar como o apóstolo Paulo vibrou ao afirmar que a vida é Cristo e que a morte é um prêmio, é uma coroa. Porque quando as cortinas desta vida se fechar, ou quando se abrir as cortinas para a entrada do outro lado, vou deixar a gente chorando, mas eu vou pular, eu vou vibrar, eu vou cantar, eu vou festejar, eu vou celebrar, porque eu estou diante do Rei da Glória. Fique de pé em nome de Jesus. Se nesta manhã você que está ouvindo essa palavra, você que está aqui, ou você que está do outro lado na internet, seja como for, se você tem medo da morte, é porque você não tem certeza de quem te salvou. E se você tem medo da morte, eu convido nessa hora você falar: Senhor, eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. Mas se você não tem medo de mais nada, e mais a certeza que no teu coração é que você tem muita coisa para fazer. Eu fiquei me deparando com um homem. Eu fico admirado quando eu vejo algumas pessoas que já passou de 80 anos. Quando essas pessoas chegam aos 80 anos, eu fico olhando, fico, caramba. Não viveu nada. Não viveu nada. Porque é essa a sensação, não é? Essa é a sensação. E é verdade, sabe por quê? Porque Deus colocou em nosso coração a eternidade. Não é nada, 100 anos não é nada em comparação à eternidade. Se você quer um fim glorioso, então você precisa ter uma vida justa, uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de entrega, de devoção, de paixão por Jesus. Porque a questão não é quanto tempo você vive aqui na terra, ou a questão é onde você vai viver na eternidade, nos céus ou no inferno. Porque 80 anos, 100 anos não é nada em comparação à eternidade. Aonde você quer estar? Quando o último suspiro você der desse corpo, engana-se que você vai estar no sepulcro gelado, escuro. Você vai estar diante de Deus, tanto nos céus quanto no inferno. Diante de Deus nos céus, você vai contemplar a graça,
amor, bondade, fidelidade, mas diante do inferno é a ira implacável de um Deus justo. Feche teus olhos, eu quero convidar você nesta manhã a refletir nessa palavra e ao mesmo tempo dizer: Senhor, eu quero ser um gigante da fé. Mas eu não quero apenas pregar sobre a fé, cantar sobre a fé, eu quero viver, e viver de tal forma digno do teu evangelho, onde o meu caráter se molda à tua palavra, onde os meus pensamentos se moldam à tua palavra, onde eu posso contribuir de alguma forma que o teu reino cresça em céu sempre, a cada dia celebra, festeja, porque um pecador se arrepende. Um pecador se arrepende. E que o céu celebre, a tua chegada, a minha chegada, quando nós, por determinação de Deus, por vontade soberana de Deus, seja como for, aonde for, mas a vontade soberana de Deus, quando Deus disser, acabou, vem para cá, vem para o meu lado, vem para o meu seio de Abraão, e quando isso chegar, quando esse dia chegar, você pode cantar, vibrar, pular e dizer: eu vejo o Rei da Glória. Deus, eu te louvo, eu, Senhor, te exalto e te glorifico, não porque o Senhor me deu vida, mas porque a vida está em Cristo e eu estou nele, e eu mergulho nele, e eu posso contemplar a tua beleza, a tua grandeza, a tua graça, o teu resplendor. Pai, eu te louvo, não porque o Senhor me desse a chance de contribuir, mas mais do que tudo isso, porque eu posso contribuir, porque o Senhor está em mim, e em mim há vida, há unção, há poder, não, Senhor, para que eu possa sair por aí exibindo o que tenho, mas para que eu possa ser como um teatro, manifestar a tua glória, manifestar o teu resplendor, manifestar o teu amor. Deus, nós queremos nos portar de forma digna dessa fé, digna dessa certeza. Não importa a vida, a morte, o que importa é que estamos em Ti, e no que importa é o que vem diante dos nossos olhos, é glorioso, é esplêndido, é magnífico, e nós nos derramamos diante de Ti, Senhor, nos entregamos diante de Ti, Senhor, nos prostramos diante de Ti, Senhor, e para dizer e declarar no mundo espiritual que Tu és aquele que molda o nosso caráter, a nossa reputação, a nossa vida, porque não tem nada a ver conosco, tem a ver contigo. O que está em jogo não é a minha vida, mas é a tua glória. Senhor, quando eu erro, é o teu nome que é envergonhado. Quando eu tropeço, é o teu nome que é envergonhado. Mas, Senhor, a tua palavra me ensina hoje que o Senhor não vai me envergonhar. Por isso, Pai, eu quero, em nome de Jesus Cristo, rogar-te para que o Senhor me guarde, para que eu também não venha te envergonhar, mas que eu venha me portar de forma digna do teu nome, que é sobre todos os nomes, que está acima de todos os nomes. Guarda-me de tropeçar, guarda-me, ó Deus, de fraquejar, guarda-me, enche-me do teu amor, porque quando eu estou cheio do teu amor,
nada pode se separar de ti. Não é a fome, não é a nudez, não é a vida nem a morte, não é a circunstância, nenhuma tribulação, nada vai poder, nada vai contribuir para nos separar, porque tu és a vida em mim, e em mim as pessoas podem ver a tua presença e a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz, guia-nos pela tua palavra, livra-nos, ó Deus, de toda tentação. Deus, prepara-nos para que possamos nessa semana desfrutar de ricas oportunidades, de compartilhar a tua presença, a tua glória, o teu nome, a fé que professamos, que possamos declarar isso na vida de tanto quantos precisam. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê uma semana repleta do teu poder, hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e a doce comunhão com o Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém.